Pare de perder tempo. Faça de 2026 o melhor ano da sua vida. Você acorda, faz o que precisa ser feito, cumpre tarefas, responde mensagens, resolve problemas. O dia termina e a sensação é sempre a mesma. Cansaço sem progresso, movimento sem direção. E então você diz a si mesmo que amanhã será diferente. Esse pensamento parece inofensivo, mas é exatamente aí que o tempo começa a ser perdido. Não de forma barulhenta, não em grandes erros, mas em pequenas concessões diárias que passam despercebidas. O maior desperdício da vida não acontece quando tudo dá errado. Ele acontece quando tudo parece apenas aceitável. O tempo não está escapando de você. Ele está sendo entregue a distrações disfarçadas de descanso, a decisões adiadas, a hábitos que não constroem nada sólido. O problema não é falta de disciplina extrema, nem ausência de talento, nem azar. O problema é permitir que os dias sejam vividos sem uma intenção clara. Quando isso acontece, o ano inteiro se transforma em um bloco indistinto, sem marcos, sem ruptura, sem memória real de crescimento. Os estoicos nunca trataram o tempo como algo abstrato. Para eles, cada dia era uma unidade moral. Um dia bem vivido fortalecia o caráter. Um dia desperdiçado enfraquecia o homem. Não havia neutralidade. Ou você se tornava alguém mais firme ou mais frágil. A ilusão moderna é acreditar que dá para ficar parado sem pagar o preço. Não dá. A estagnação sempre cobra juros. Observe com honestidade. Quantas vezes você sabe exatamente o que deveria fazer, mas escolhe adiar? Quantas vezes troca o desconforto necessário por um conforto imediato? Quantas vezes diz que está cansado, quando na verdade está apenas desorganizado por dentro? Cada uma dessas escolhas parece pequena no momento em que é feita, mas juntas constroem uma identidade. E identidades não mudam sozinhas com a virada do calendário. 2026 não será melhor porque você deseja, não será diferente porque você espera. Anos não mudam pessoas, pessoas mudam anos. Se nada dentro de você for confrontado agora, o próximo ano será apenas uma continuação silenciosa de tudo o que já vem sendo repetido. Os mesmos atrasos, as mesmas desculpas sofisticadas, as mesmas promessas internas que nunca chegam a se tornar ações concretas. O estoicismo moderno não pede perfeição, ele exige clareza. Clareza para reconhecer onde você está cedendo. Clareza para aceitar que o tempo não respeita intenções, apenas escolhas. Clareza para entender que viver no automático não é neutro. É corrosivo. Quando você não decide com firmeza, alguém ou algo decide por você. E quase sempre essa decisão favorece a inércia. Este não é um convite para fazer mais coisas. É um convite para parar de permitir o que enfraquece. Antes de pensar em metas, é preciso pensar em cortes. Antes de pensar em progresso, é preciso pensar em limites. O controle da própria vida começa quando você deixa de negociar com hábitos que drenam sua atenção e sua energia. A liberdade estoica não vem de ter mais opções, mas de precisar de menos. Se você continuar tratando seus dias como ensaios, sua vida inteira será um rascunho. Existe um ponto em que a repetição deixa de ser coincidência e passa a ser escolha. Esse ponto é agora. A pergunta que importa não é o que você quer conquistar em 2026. A pergunta é quem você precisa deixar de ser para que esse ano não seja apenas mais um número no calendário. Você não perde tempo porque faz coisas inúteis. Você perde tempo porque permite coisas desnecessárias. Essa diferença muda tudo. A maioria das pessoas não está presa a vícios óbvios ou escolhas absurdas, está presa a permissões silenciosas, pequenas concessões que parecem razoáveis isoladamente, mas que juntas constroem um padrão de vida fraco.
O problema não é o excesso de caos, é o excesso de tolerância. Sempre que você aceita viver cansado, sem saber exatamente por quê, algo está errado. Sempre que você diz que não tem energia, mas não consegue apontar para onde ela está indo, algo está errado. O tempo não desaparece. Ele é consumido por estímulos que não deixam marcas, por conversas que não elevam, por tarefas que ocupam, mas não aproximam você de nada que realmente importe. Isso cria uma falsa sensação de vida cheia, quando na verdade ela está apenas cheia de ruído. Os estoicos entendiam que tudo o que entra na mente molda o caráter. Não existe consumo neutro. Aquilo que você vê, escuta, tolera e repete todos os dias, treina sua atenção. E a atenção treinada de forma errada gera uma mente dispersa, incapaz de sustentar esforço prolongado. Uma mente assim até começa projetos, mas raramente conclui. Até se empolga, mas não sustenta. Até entende o que precisa ser feito, mas não executa no momento certo. O erro moderno é acreditar que o desgaste vem do esforço excessivo. Na maioria das vezes, ele vem da fragmentação. Muitas decisões pequenas, muitas interrupções, muitos desvios aceitos sem resistência. Quando tudo é permitido, nada é priorizado. E quando nada é priorizado, o tempo se dissolve em tarefas que não deixam legado nenhum dentro de você. Existe um custo invisível em viver sem filtros. Esse custo não aparece no primeiro mês. Ele aparece depois de anos. Aparece na dificuldade de concentração, na impaciência, na sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. Aparece quando você percebe que sabe muito, mas construiu pouco. Pensou demais, mas executou menos do que poderia. Isso não acontece por falta de capacidade, acontece por excesso de concessões. O estoicismo moderno exige uma postura ativa diante da própria rotina. Não basta suportar o dia, é preciso governá-lo. Governar não significa controlar tudo. Significa decidir o que não terá acesso a você, o que não merece sua atenção, o que não merece seu tempo, o que não merece sua energia emocional. Cada limite bem colocado devolve força. Cada permissão mal dada rouba um pouco dela. Observe sua vida com honestidade brutal. Onde você está se permitindo demais. Onde você está aceitando menos do que poderia exigir de si mesmo. Onde você está confundindo descanso com fuga. Onde você está confundindo flexibilidade com fraqueza. Essas zonas cinzentas são o lugar onde os anos são desperdiçados sem barulho, sem escândalo, sem um grande erro que possa ser apontado como causa. Se você não definir critérios claros para o uso do seu tempo, qualquer coisa parecerá justificável. E quando tudo é justificável, nada é transformador. A disciplina estoica começa muito antes da ação visível. Ela começa na decisão interna de não negociar com o que enfraquece seu foco e dilui sua identidade. Sem esse corte inicial, qualquer plano para 2026 será apenas mais uma intenção bem formulada, mas mal sustentada. O ano que muda uma vida não começa com ambição, começa com restrição consciente. Começa quando você entende que dizer não não é perda, é proteção. Que eliminar não é empobrecer, é concentrar. E que só quem aprende a defender o próprio tempo é capaz de usá-lo para construir algo que resista ao passar dos anos. Você não precisa de mais motivação, precisa de um critério inegociável. Enquanto suas decisões forem guiadas por humor, energia momentânea ou vontade passageira, sua vida seguirá instável. O que sustenta um ano forte não é entusiasmo. É um padrão, e padrões só existem quando há regras claras, simples e difíceis de negociar. O erro comum é tentar organizar o futuro sem antes organizar o presente. Nenhum plano sobrevive a uma rotina sem limites. Os estoicos não perguntavam se algo dava prazer ou se era conveniente.
Perguntavam se fortalecia o caráter. Essa pergunta muda o eixo da vida. Quando você começa a avaliar cada escolha por esse filtro, muita coisa perde o direito de existir. Atividades que antes pareciam normais passam a parecer caras demais. Conversas que antes pareciam inofensivas passam a parecer vazias. Hábitos que pareciam descanso passam a revelar um custo oculto alto demais para continuar pagando. O tempo precisa de defesa ativa. Trate-o como território. O que não é defendido é invadido. Sempre haverá demandas externas, distrações novas, urgências fabricadas e expectativas alheias. Se você não estabelecer uma regra simples para decidir o que entra e o que fica fora, seu dia será tomado antes mesmo de começar. Não por maldade dos outros, mas por ausência de comando interno. A regra é direta. Se algo não fortalece sua mente, seu caráter ou sua autonomia, isso é ruído. Ruído cansa. Ruído fragmenta. Ruído impede continuidade. A maioria das pessoas não falha por falta de esforço, mas por falta de continuidade. Elas vivem pulando de estímulo em estímulo, acreditando que variedade é liberdade, quando na verdade é dispersão. Liberdade real é poder sustentar uma escolha sem ser arrastado por tudo ao redor. Quando você começa a aplicar esse filtro, algo desconfortável acontece. Você percebe o quanto da sua rotina existe apenas por inércia. Não porque escolheu conscientemente, mas porque sempre foi assim. É nesse momento que muitos recuam. Preferem manter hábitos conhecidos a enfrentar o vazio temporário que surge quando o excesso é cortado. Mas esse vazio não é perda, é espaço. E espaço é pré-requisito para a construção. 2026 não exige que você faça mais, exige que você tolere menos. Menos estímulos inúteis, menos compromissos sem sentido, menos explicações desnecessárias, menos concessões silenciosas que drenam energia ao longo do dia. Cada não bem colocado devolve foco. Cada limite respeitado fortalece sua presença. Aos poucos, a mente deixa de correr em todas as direções e começa a se mover com propósito. Esse é o ponto em que a vida muda de ritmo. Você para de reagir e começa a conduzir. As decisões ficam mais simples, não porque tudo ficou fácil, mas porque o critério ficou claro. Você sabe o que merece sua atenção e o que não merece. Sabe quando insistir e quando recuar. Sabe quando descansar de verdade e quando o cansaço é apenas resistência ao desconforto do crescimento. Nada disso é dramático, nada disso é visível de fora no começo. A transformação estoica acontece em silêncio, no modo como você usa uma hora, no modo como você responde a um impulso, no modo como escolhe não entrar em certos jogos mentais. É assim que um ano deixa de ser apenas mais um e passa a ser um marco. Não por grandes eventos, mas por uma sequência de decisões coerentes sustentadas ao longo do tempo. Se você quer que 2026 seja diferente, essa regra precisa estar viva todos os dias. Não como uma frase bonita, mas como um critério aplicado sem negociação. Onde não há filtro, há desperdício. Onde não há limite, há dispersão. Onde não há comando interno, o tempo nunca trabalha a seu favor. Todo dia está treinando algo em você. Essa é a verdade que quase ninguém encara. Mesmo nos dias em que você acha que não fez nada importante, algo foi reforçado. Ou você treinou disciplina, ou treinou tolerância à fraqueza. Não existe dia neutro. A mente aprende com repetição, não com intenção. E aquilo que você repete sem perceber acaba se tornando quem você é. O erro é acreditar que o caráter é moldado apenas por grandes decisões. Não é. Ele é moldado pelo que você faz quando ninguém está olhando, quando não há pressão externa, quando seria fácil ceder. É nesse ponto que a maioria se perde. As pequenas concessões diárias parecem inofensivas porque não causam dor imediata.
mas acumuladas criam uma identidade que evita esforço, posterga o desconforto e normaliza a mediocridade silenciosa. Os estoicos viam a vida como um treinamento contínuo. Cada situação era um exercício. Um atraso era um exercício de paciência. Um insulto era um exercício de controle emocional. Uma tentação era um exercício de autocontrole. Nada era desperdiçado. Tudo era usado para fortalecer o domínio interior. Hoje, o que se vê é o oposto. Situações são desperdiçadas em reações automáticas. Emoções assumem o comando. O dia passa e nada foi aprendido. Quando você entende que cada dia está treinando algo em você, sua relação com a rotina muda. Você para de tratar hábitos como detalhes e começa a vê-los como declarações. O que você faz de manhã declara o tipo de mente que está construindo. O que você tolera à tarde declara o nível de respeito que tem por si mesmo. O que você faz à noite declara o tipo de futuro que está alimentando. Não se trata de viver tenso ou rígido. Trata-se de viver consciente. Existe uma diferença enorme entre descanso e fuga. Descanso recupera. Fuga anestesia. A fuga sempre cobra depois. Cobra foco, cobra clareza, cobra energia. O problema é que essa cobrança não vem em forma de dor aguda. Vem em forma de apatia, de desânimo sem motivo claro, de sensação constante de estar atrasado em relação à própria vida. A mente humana se adapta rápido ao que é repetido. Se você repete distração, ela se torna seu estado natural. Se você repete esforço focado, isso também se torna natural. A maioria não falha por incapacidade. Falha porque treinou a si mesma para evitar profundidade. Treinou a mente a pular, a interromper, a buscar alívio imediato. Depois se pergunta por que não consegue sustentar um projeto, um objetivo, uma mudança real. O estoicismo moderno exige que você assuma a responsabilidade por esse treinamento invisível. Ninguém está moldando você por acaso. Ou você está moldando a si mesmo, ou está sendo moldado pelas circunstâncias. E as circunstâncias não têm compromisso algum com o seu crescimento. Elas apenas seguem o fluxo. Quem cresce é quem decide nadar contra a corrente quando necessário. 2026 não será construído por grandes promessas feitas em um dia específico. Ele será construído pelo que você reforça em dias comuns. Em manhãs normais, em tardes cansativas, em noites em que seria fácil se perder em distrações. É nesses momentos que o treinamento acontece. É aí que o caráter é forjado ou enfraquecido. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que seus dias estão treinando em você agora? Paciência ou irritação? Foco ou dispersão? Autodomínio ou impulsividade? A resposta não está no que você planeja fazer, está no que você já faz, repetidamente, mesmo sem pensar. Mudar o ano exige mudar esse treinamento diário, não com intensidade ocasional, mas com consistência silenciosa. A verdadeira virada acontece quando você entende que cada escolha cotidiana é um voto para o tipo de pessoa que você está se tornando. Não existe votação final. O resultado é a soma desses votos ao longo do tempo. Quem entende isso para de esperar por motivação e começa a agir com responsabilidade. E quando a responsabilidade assume o comando, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a trabalhar a seu favor. Existe um momento em que melhorar deixa de ser suficiente. Esse momento chega quando você percebe que está apenas ajustando uma versão que já deveria ter sido abandonada. A maioria das pessoas tenta evoluir sem romper. Quer adicionar disciplina sem remover hábitos fracos. Quer clareza sem abrir mão do excesso. Quer um ano diferente, mantendo a mesma estrutura interna. Isso não funciona. O que sustenta uma virada real não é soma. É subtração irreversível.
Os estoicos sabiam que crescimento exige renúncia, não como sacrifício dramático, mas como estratégia lúcida. Toda vez que você mantém algo que sabe que enfraquece sua atenção, você está fazendo uma escolha consciente contra si mesmo. Não é falta de informação, é tolerância. E tolerância contínua cria identidade. Você se torna aquilo que aceita sem questionar. O corte estoico não é impulsivo, ele é frio, racional e definitivo. Ele começa quando você para de negociar com hábitos que drenam sua energia mental. Não importa se eles parecem pequenos. Pequenas perdas constantes constroem grandes vazios. Um pouco de distração todo dia treina uma mente incapaz de sustentar silêncio. Um pouco de conforto todo dia treina um corpo resistente ao esforço. Um pouco de fuga todo dia treina um caráter que recua diante do desconforto. Muitos confundem esse processo com radicalismo. Não é. Radical é repetir o mesmo padrão por anos e esperar um resultado diferente. O corte não é sobre viver menos, é sobre viver com peso, com densidade, com presença. Quando você elimina o que é superficial, o que permanece ganha força, o foco se aprofunda, as decisões ficam mais simples. A mente para de oscilar entre estímulos e começa a sustentar direção. Há um desconforto inevitável nesse processo. O vazio inicial, a sensação de perda, o silêncio que surge quando estímulos são removidos. É nesse ponto que muitos desistem. Interpretam o desconforto como sinal de erro, quando na verdade é sinal de transição. O que foi cortado ainda tenta se fazer necessário. O hábito antigo pede justificativa para continuar existindo. Se você ceder, tudo volta ao normal. Se você sustentar, algo novo começa a se formar. O corte estoico também envolve pessoas, não apenas hábitos. Relações mornas, conversas que não elevam, ambientes que reforçam versões antigas de você. Permanecer onde não há crescimento é uma forma lenta de autoabandono. Não é preciso conflito. Não é preciso explicação longa. Basta clareza interna. Quem tem critério não precisa convencer ninguém. Apenas age de acordo com o que decidiu sustentar. 2026 não será um marco se você tentar carregar tudo consigo. O excesso sempre sabota o essencial. A mente humana não foi feita para sustentar foco profundo em meio a estímulo constante. Ela precisa de espaço, precisa de silêncio, precisa de limites claros. O corte cria esse espaço. Ele devolve autoridade sobre o próprio tempo. Ele transforma dias comuns em dias intencionais. Esse é o ponto em que muitos falam em mudança, mas poucos atravessam. Porque atravessar exige deixar algo morrer. Uma rotina, um hábito, uma identidade confortável. Enquanto você tenta salvar tudo, nada muda. Quando você aceita perder o que não sustenta quem você quer se tornar, o progresso deixa de ser frágil e passa a ser estável. A pergunta correta não é o que você quer adicionar à sua vida em 2026. A pergunta é o que você está disposto a remover sem negociar. O que você vai cortar mesmo quando ninguém estiver vendo? Mesmo quando parecer exagero? Mesmo quando a mente tentar racionalizar o retorno ao velho padrão? É essa decisão que separa um ano comum de um ano transformador. O corte não faz barulho, ele não gera aplauso. Ele não aparece imediatamente nos resultados externos, mas ele reorganiza tudo por dentro. E quando a estrutura interna muda, o tempo passa a trabalhar a seu favor. O que antes drenava agora fortalece. O que antes dispersava agora concentra. É assim que uma vida muda de direção. Não por acréscimos constantes, mas por eliminações conscientes sustentadas ao longo do tempo. 2026 não é um desejo, é um limite. Enquanto você tratar o próximo ano como uma esperança vaga, ele será apenas uma repetição elegante do anterior.
A mente humana responde a marcos claros, não a intenções abstratas. Quando não há um ponto de ruptura definido, tudo continua escorrendo para o mesmo lugar. Os estoicos entendiam isso. Para eles, o tempo não era algo que se aguardava. Era algo que se delimitava com decisões firmes. Existe uma diferença brutal entre esperar que algo melhore e decidir que algo termina. Esperar mantém você passivo. Decidir exige responsabilidade. A maioria das pessoas atravessa os anos esperando que a motivação apareça, que as circunstâncias mudem, que a fase ruim passe. E enquanto espera, continua vivendo da mesma forma. O ano muda, o cenário muda, mas o padrão interno permanece intacto. Tratar 2026 como limite significa aceitar que certos comportamentos não atravessam essa fronteira. Não porque são proibidos, mas porque se tornaram incompatíveis com quem você decidiu ser. Quando algo se torna incompatível, não há conflito interno, há apenas encerramento. A confusão mental surge quando você tenta levar para o futuro hábitos que pertencem a uma versão antiga de você. O limite também elimina negociações internas desgastantes. Aquela conversa silenciosa que acontece todos os dias, só hoje. Amanhã eu retomo. Depois eu resolvo. Esse tipo de diálogo corrói mais energia do que o esforço real. Quando há um marco claro, a decisão já foi tomada. Você não decide toda vez. Você executa. Isso devolve foco, devolve presença, devolve autoridade sobre o próprio tempo. Os estoicos falavam muito sobre viver como se cada dia fosse uma vida completa. Não no sentido dramático, mas no sentido de responsabilidade total. Se hoje fosse um recorte definitivo de quem você é, ele sustentaria respeito, sustentaria coerência, sustentaria dignidade. Quando você começa a pensar assim, o tempo deixa de ser infinito. E quando o tempo deixa de ser infinito, o desperdício se torna intolerável. 2026, como limite, não é sobre pressão externa, é sobre honestidade interna. É olhar para o que vem sendo repetido há anos e admitir que, se nada mudar agora, nada mudará depois. O conforto da repetição é sedutor porque ele não exige confronto. Mas o preço é alto. O preço é perceber mais tarde que você teve clareza cedo, mas coragem tarde demais. Um limite bem definido organiza tudo ao redor. Ele redefine prioridades sem esforço. O que não contribui para atravessar esse marco perde importância automaticamente. O que contribui ganha peso. O ruído diminui. As distrações ficam evidentes. A mente para de oscilar entre possibilidades e começa a sustentar direção. É nesse ponto que a vida deixa de ser reativa e passa a ser conduzida. Não se trata de criar um personagem novo para o próximo ano. Trata-se de encerrar um ciclo de tolerâncias. Tolerância à dispersão. Tolerância à inconsistência. Tolerância a versões fracas de si mesmo que já provaram não levar a lugar algum. Um limite não pede permissão. Ele apenas se impõe a partir da clareza de quem entendeu que continuar igual custa mais do que mudar. Quando você define 2026 como um marco real, o tempo muda de comportamento. Os dias ganham densidade. As horas deixam de escorrer. Cada escolha passa a carregar consequência clara. Você começa a viver com a consciência de que não há espaço para repetir indefinidamente o mesmo erro, esperando um resultado diferente. Essa consciência não oprime, ela liberta. A maioria vai atravessar o próximo ano do mesmo jeito que atravessou os anteriores. Não por falta de capacidade, mas por falta de decisão. Alguns poucos vão usar esse marco como encerramento definitivo de um ciclo interno. Esses não precisarão de muitas explicações. A mudança será visível no silêncio, na postura, na forma como usam o tempo. Não porque se tornaram outra pessoa, mas porque deixaram de sustentar o que os mantinha presos. A pergunta que fica
Não é o que você espera de 2026. É o que você está disposto a não carregar mais até lá. O que termina agora, para que o próximo ano não seja apenas mais um capítulo da mesma história. Esse limite não será anunciado ao mundo. Ele será sustentado por você todos os dias, nas escolhas que ninguém aplaude, mas que definem tudo. A mudança real não termina em euforia. Ela termina em silêncio. Depois que os cortes foram feitos, depois que o limite foi definido, depois que o critério passou a guiar suas escolhas, algo diferente acontece. A mente para de pedir aprovação, para de buscar validação, para de depender de estímulo externo para continuar. É nesse ponto que o tempo começa a trabalhar a seu favor, não porque ficou abundante, mas porque passou a ser usado com intenção. Os estoicos chamavam isso de domínio interior. Não é controle absoluto das circunstâncias, é independência emocional diante delas. Quando você chega aqui, não precisa mais se convencer todos os dias. A decisão já foi tomada, o caminho já foi escolhido. O esforço continua existindo, mas ele deixa de ser caótico. Ele passa a ser organizado por propósito. E propósito claro elimina desgaste desnecessário. A maioria das pessoas confunde transformação com intensidade. Acha que mudar é fazer algo grandioso, visível, dramático. Não é. Transformação é acordar em um dia comum e agir de acordo com o que você decidiu ser, mesmo quando ninguém está observando. É manter o padrão quando o entusiasmo some. É sustentar o critério quando o conforto chama. É permanecer firme quando a velha versão tenta negociar o retorno. Nesse estágio, você não fala muito sobre mudança, você executa. O discurso diminui, a explicação encurta, o foco se aprofunda. Quem olha de fora pode não entender imediatamente, mas sente. Existe uma diferença perceptível em quem deixou de desperdiçar tempo. A postura muda, a forma de responder muda, a forma de usar o silêncio muda. Nada é forçado, tudo é alinhado. O estoicismo moderno não busca aplauso, busca coerência. Coerência entre o que você pensa, o que você decide e o que você faz quando ninguém está cobrando. Quando essa coerência se estabelece, a ansiedade diminui. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você sabe exatamente o que fazer diante deles. A mente deixa de oscilar entre possibilidades e passa a agir com clareza. 2026, então, deixa de ser uma promessa futura e passa a ser uma consequência natural. Não há mais expectativa exagerada. Há construção diária. Há repetição consciente. Há compromisso silencioso. Você não precisa se perguntar todos os dias se está no caminho certo. O próprio uso do seu tempo responde. Se o dia termina com sensação de dignidade, o caminho está claro. Se termina com vazio recorrente, algo ainda precisa ser ajustado. O tempo respeita quem se respeita. Quando você para de tratá-lo como algo infinito, ele começa a render mais. Não em quantidade, mas em profundidade. Horas bem usadas valem mais do que dias inteiros vividos no automático. É isso que diferencia uma vida que passa de uma vida que se constrói. Não é velocidade, é direção sustentada. Chega um ponto em que você entende que não precisa mais de novos conteúdos, novas frases ou novas promessas. Precisa apenas continuar aplicando o que já ficou claro. Esse é o estágio mais raro, porque ele não oferece novidade constante. Ele oferece estabilidade. E estabilidade assusta quem se acostumou a viver de estímulo em estímulo. Mas para quem busca domínio interior, estabilidade é liberdade. A verdadeira vitória não é virar outra pessoa, é parar de trair aquilo que você já sabe. Quando isso acontece, o tempo deixa de ser um adversário. Ele se torna um aliado silencioso. Cada dia soma, cada decisão fortalece, cada escolha coerente consolida. Não há mais pressa, porque não há mais dispersão.
Não há mais culpa constante, porque há alinhamento. Se você chegou até aqui com atenção, algo já mudou. Não porque leu ou ouviu palavras fortes, mas porque foi confrontado com responsabilidade. A partir daqui, não há mais desculpa sofisticada que se sustente. Ou você continua aplicando o que ficou claro, ou retorna ao ciclo antigo, sabendo exatamente o preço que isso cobra. Essa consciência é o verdadeiro divisor. O próximo ano não precisa ser anunciado. Ele será percebido na forma como você usa o tempo, na forma como reage, na forma como sustenta o que decidiu. Poucos notarão imediatamente, mas você saberá. E isso é suficiente, porque quando o domínio interior se estabelece, não é mais o mundo que define o ritmo da sua vida. É você. Você chegou ao ponto em que não há mais nada para adicionar. E isso é raro. A maioria vive procurando a próxima ideia, o próximo método, o próximo impulso externo. Aqui não. Aqui o trabalho é sustentar. Sustentar decisões quando o entusiasmo desaparece. Sustentar critérios quando o conforto tenta negociar. Sustentar silêncio quando o mundo insiste em ruído. É nesse estágio que o tempo revela quem você se tornou. Nada mais precisa ser provado. A transformação real não pede plateia. Ela se manifesta na forma como você usa uma manhã comum, na forma como responde a uma provocação pequena, na forma como escolhe não entrar em jogos que antes consumiam sua energia. O domínio interior não se anuncia. Ele se percebe na ausência de caos interno, na clareza que permanece mesmo em dias difíceis. Os estoicos sabiam que a vida não melhora quando as circunstâncias mudam, mas quando a mente se organiza. A mente organizada não corre atrás de tudo. Ela escolhe. Ela aceita perdas necessárias. Ela entende que foco é uma renúncia contínua. Quando essa compreensão se instala, a ansiedade perde espaço. Não porque o futuro esteja garantido, mas porque o presente está sob comando. O tempo passa do mesmo jeito para todos. A diferença está no que ele encontra quando passa. Em alguns, encontra dispersão. Em outros, encontra estrutura. Em alguns, encontra desculpas refinadas. Em outros, encontra decisões firmes. O tempo respeita a estrutura. Ele amplia o que já existe. Se existe incoerência, ele amplia a incoerência. Se existe direção, ele amplia a direção. Você não precisa vigiar o mundo, precisa vigiar seus próprios critérios. São eles que determinam o que entra, o que fica e o que vai embora. Quando os critérios estão claros, a vida fica mais simples. Não mais fácil, mas mais simples. Menos ruído, menos negociação interna, menos desgaste emocional, mais presença, mais continuidade, mais dignidade no uso das horas. 2026 não é um evento, é um efeito acumulado de escolhas feitas quando ninguém estava observando. Um efeito de limites respeitados em dias comuns. Um efeito de cortes sustentados quando a velha versão tentou retornar. Não haverá fogos internos, haverá solidez. E solidez é o que permite atravessar anos sem se perder. Se algo ainda precisa ser ajustado, você já sabe o que é. Não falta informação, falta apenas sustentar o que ficou claro. A mente sempre tentará racionalizar o retorno ao antigo padrão. Ela fará isso com argumentos elegantes. Reconheça isso sem brigar. E siga adiante. O domínio interior não nasce da força bruta, mas da constância lúcida. A vida começa a responder de forma diferente quando você deixa de desperdiçar tempo. Pessoas percebem, situações se reorganizam. O respeito próprio se fortalece. Não porque você exigiu algo do mundo, mas porque parou de se abandonar em pequenas decisões diárias. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. E uma vez instalada, não volta atrás. Você não precisa marcar datas. Não precisa fazer anúncios, precisa apenas continuar aplicando o critério,
continuar protegendo o tempo, continuar cortando o que enfraquece, continuar sustentando o que fortalece. É assim que um ano deixa de ser apenas mais um e passa a ser um marco interno irreversível. A pergunta final não é o que você vai fazer a partir de agora. É se você vai respeitar o que já decidiu quando o mundo não estiver cobrando. Se a resposta for sim, o resto se ajusta. O tempo deixa de ser um inimigo. Ele se torna testemunha. E testemunha do quê? De alguém que parou de perder tempo e passou a viver com comando interior. Não existe retorno confortável depois que a consciência se amplia. Esse é o ponto que quase ninguém menciona. Depois que você enxerga com clareza onde o tempo é perdido, onde a energia é drenada, onde a vida é vivida abaixo do que poderia ser, não há como fingir ignorância. Você pode até voltar aos velhos hábitos, mas não sem carregar o peso de saber exatamente o que está fazendo consigo mesmo. Esse conhecimento muda tudo. Ele retira o álibi, retira a desculpa elegante, retira a narrativa de vítima. É aqui que a maioria trava. Não por falta de capacidade, mas por medo da própria responsabilidade. Porque assumir o comando da própria vida significa aceitar que quase tudo o que você vive hoje é consequência direta de escolhas sustentadas ao longo do tempo. Não de destino, não de azar, não de circunstâncias isoladas. Esse reconhecimento é desconfortável, mas libertador. Ele devolve poder. E poder assusta quem se acostumou a viver reagindo. Os estoicos nunca prometeram conforto, prometeram liberdade interior. Liberdade de não ser arrastado por impulsos. Liberdade de não depender de validação constante. Liberdade de agir de acordo com princípios, não com emoções momentâneas. Quando essa liberdade se instala, o mundo externo perde parte do controle. Problemas continuam existindo, pressões continuam existindo, mas elas já não definem o ritmo interno. A partir desse ponto, o tempo deixa de ser algo que escorre e passa a ser algo que se deposita. Cada dia bem vivido acumula força, cada decisão coerente reforça a identidade, cada escolha alinhada constrói confiança silenciosa. Não aquela confiança exibida, mas aquela que se manifesta na postura, na fala contida, na ausência de pressa desnecessária. Essa confiança não depende de resultados imediatos. Ela nasce do alinhamento entre intenção e ação. Você começa a perceber que muitas urgências eram artificiais, que muitas preocupações eram ruído, que muitas comparações eram distrações disfarçadas. A mente, antes fragmentada, passa a operar com mais economia, menos pensamentos inúteis, menos diálogos internos desgastantes, mais clareza, mais foco, mais presença real no que está sendo feito agora. Esse é o verdadeiro ganho de parar de perder tempo. Não é produzir mais, é desperdiçar menos energia mental. É parar de viver em constante fricção interna. É reduzir o atrito entre quem você é e quem você age como se fosse. Quando esse atrito diminui, a vida flui com menos resistência. Não porque ficou fácil, mas porque ficou honesta. 2026, nesse contexto, deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um reflexo inevitável. Um reflexo de meses vividos com critério, de dias conduzidos com intenção, de decisões sustentadas mesmo quando ninguém estava olhando. Não há necessidade de dramatizar essa virada. Ela não precisa ser anunciada. Ela se consolida em silêncio, como tudo o que é sólido. Se alguém perguntar o que mudou, talvez você nem saiba explicar com precisão. Você dirá apenas que parou de aceitar certas coisas, que passou a respeitar mais o próprio tempo, que deixou de negociar com hábitos que não levavam a lugar algum. E isso será suficiente, porque quem entende, reconhece. Quem não entende, não precisa entender.
O mundo continuará oferecendo distrações, continuará testando seus critérios, continuará tentando puxá-lo de volta para a média confortável. Isso não muda. O que muda é sua resposta. Você já não precisa entrar em todas as batalhas. Já não precisa provar nada. Já não precisa justificar suas escolhas. O domínio interior se manifesta justamente nessa economia de energia. Se em algum momento a antiga versão tentar retornar, ela virá com argumentos conhecidos, com promessas de alívio imediato, com a ideia de que um pequeno desvio não faz diferença. Reconheça isso com calma. Não lute, não dramatize, apenas retorne ao critério. É isso que mantém a estrutura de pé ao longo do tempo. A vida que vale a pena ser vivida não é aquela cheia de estímulos, mas aquela coerente consigo mesma. Quando essa coerência se estabelece, o tempo deixa de ser um problema a ser resolvido. Ele se torna um aliado silencioso, ampliando tudo aquilo que você decidiu sustentar. E a partir daí, não importa o nome do ano no calendário. O que importa é que você finalmente assumiu o comando. Existe um nível de compromisso que não permite retorno. Não por rigidez, mas por lucidez. Quando você atravessa esse ponto, não depende mais de força de vontade constante. A própria identidade começa a sustentar suas escolhas. Você não acorda todos os dias decidindo quem será. Você já decidiu. E essa decisão passa a organizar o uso do tempo de forma quase automática. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a própria natureza escolhida. Não a natureza impulsiva, nem a natureza confortável, mas a natureza disciplinada que você construiu conscientemente. Quando isso acontece, a vida deixa de ser um campo de batalhas internas e passa a ser um campo de execução. Menos conflito interno, menos desgaste emocional, mais ação alinhada. Nesse estágio, você entende que não precisa se vigiar o tempo todo. Precisa apenas manter o ambiente interno limpo. Pensamentos repetitivos, distrações constantes e diálogos internos inúteis começam a perder força porque não encontram mais espaço para se instalar. A mente aprende que certas negociações não existem mais. E quando a mente entende isso, ela para de insistir. É aqui que muitos confundem firmeza com dureza. Não é dureza, é estabilidade. Você não está tenso, está decidido. A diferença é enorme. A tensão cansa, a decisão liberta. A decisão elimina o excesso de escolhas diárias. Ela simplifica a vida sem torná-la pobre. Pelo contrário, ela devolve profundidade a tudo o que permanece. O tempo passa a ser usado como ferramenta, não como fuga. Você não preenche horas para não pensar. Você usa horas para construir. Mesmo o descanso muda de qualidade. Ele deixa de ser anestesia e passa a ser recuperação real. Porque agora há algo sendo sustentado. Há uma direção clara. Há um eixo interno firme. 2026, nesse ponto, não carrega mais ansiedade. Não há expectativa inflada, há continuidade. O próximo ano não precisa ser perfeito, precisa apenas ser coerente. Coerente com os critérios que você definiu, coerente com os cortes que sustentou, coerente com a identidade que escolheu reforçar diariamente. Isso é mais do que suficiente para produzir uma mudança visível ao longo do tempo. Você começa a perceber que muitos problemas eram efeitos, não causas. Efeitos de dispersão, efeitos de tolerância excessiva, efeitos de decisões adiadas. Quando a causa é corrigida, os efeitos se reorganizam naturalmente, não todos de uma vez, mas de forma consistente. E consistência sempre vence intensidade passageira. A maioria vive procurando o momento ideal para mudar. Esse momento nunca chega. O que chega é o cansaço de repetir o mesmo padrão. Quando esse cansaço encontra clareza, a mudança acontece. Não como explosão, mas como transição silenciosa.
Você simplesmente para de fazer certas coisas, para de ir a certos lugares, para de sustentar certas conversas, e ninguém precisa ser avisado. O respeito próprio cresce nesse silêncio, porque você sabe que não está mais se traindo em pequenas decisões diárias. Isso muda tudo. Muda a forma como você se posiciona, muda a forma como responde a desafios, muda a forma como o mundo responde a você. Não por mágica, mas por coerência sustentada. Se em algum momento você sentir vontade de voltar atrás, não interprete isso como falha. Interprete como teste. Todo compromisso real é testado, não para ser quebrado, mas para ser confirmado. Cada vez que você sustenta o critério, ele se fortalece. Cada vez que você cede, ele enfraquece. A escolha é sempre sua. E agora você sabe exatamente o peso de cada uma. A vida começa a se organizar quando você deixa de pedir resultados imediatos e passa a respeitar processos internos. O domínio interior não se constrói em dias marcantes, mas em dias comuns vividos com intenção. É isso que diferencia quem muda de verdade de quem apenas consome ideias sobre mudança. Se você chegou até aqui, não há mais novidade a ser apresentada. Há apenas prática, sustentação, continuidade. O resto se ajusta. O tempo passa. Os anos avançam. Mas agora eles encontram estrutura. E quando o tempo encontra estrutura, ele constrói em vez de destruir. Chega um ponto em que você percebe que não está mais tentando mudar a vida. Está apenas vivendo de acordo com o que decidiu. Essa transição é silenciosa, mas definitiva. Você não mede mais seus dias pela quantidade de tarefas concluídas, mas pela coerência entre o que pensou, o que escolheu e o que executou. Quando essa coerência se mantém, o tempo deixa de parecer curto. Ele passa a ser suficiente. Os estoicos entendiam que a tranquilidade não nasce da ausência de problemas, mas da ordem interna. Uma mente ordenada não se desespera com o imprevisível. Ela responde, ela ajusta, ela segue. A maioria sofre porque vive em desalinhamento constante. Quer uma coisa, faz outra, tolera uma terceira. Esse atrito interno consome mais energia do que qualquer desafio externo. Quando o alinhamento acontece, o esforço continua existindo, mas o sofrimento diminui drasticamente. Você começa a notar que decisões difíceis ficam mais simples, não porque doem menos, mas porque fazem sentido. O sentido sustenta, o vazio desgasta. Quando você sabe por que está dizendo não, o não deixa de ser perda e passa a ser proteção. Quando você sabe por que está dizendo sim, o sim deixa de ser impulso e passa a ser compromisso. É assim que o tempo ganha densidade. Nesse estágio, você não precisa se comparar. A comparação perde função quando há direção clara. Você não mede sua vida pela velocidade dos outros, mas pela fidelidade ao seu próprio critério. Isso reduz ruído mental, reduz ansiedade, reduz a sensação constante de estar atrasado. Cada um segue um ritmo, mas só quem tem eixo interno não se perde no caminho. O estoicismo moderno não promete felicidade constante, promete estabilidade suficiente para atravessar altos e baixos sem se desintegrar. Essa estabilidade vem do hábito de escolher bem, repetidamente, não em dias inspirados, mas em dias comuns. Não quando tudo conspira a favor, mas quando há resistência. É aí que o caráter se consolida. Você percebe também que falar menos ajuda, explicar menos ajuda, defender menos ajuda. Quanto mais claro você está internamente, menos precisa justificar suas escolhas externamente. O silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser um recurso, um espaço onde a mente descansa e a decisão se fortalece. O mundo barulhento perde poder sobre quem aprendeu a sustentar silêncio. 2026, então, não carrega mais a carga simbólica que antes parecia necessária. Ele não precisa ser perfeito.
Precisa apenas ser fiel. Fiel aos cortes que você sustentou, fiel aos limites que definiu, fiel ao critério que organiza seus dias. Quando isso acontece, o progresso é inevitável, mesmo que não seja imediato. O tempo trabalha a favor de quem mantém estrutura. Você começa a confiar mais em si mesmo. Não por autoestima inflada, mas por histórico. Você olha para trás e vê decisões mantidas, promessas internas cumpridas, padrões sustentados. Essa confiança é calma, não precisa de aplauso. Ela se manifesta na postura, na paciência, na capacidade de atravessar períodos difíceis sem abandonar o eixo. Se algo dá errado, você corrige sem drama. Se algo dá certo, você segue sem euforia. O equilíbrio não vem da ausência de emoção, mas da ausência de descontrole. Emoções passam, critérios permanecem. Quem vive assim não depende de motivação para continuar. Depende apenas de respeito pelo que decidiu ser. O tempo, quando encontra esse tipo de mente, amplia foco, amplia clareza, amplia resultados. Não porque você corre mais, mas porque você se dispersa menos. A vida deixa de ser uma sequência de recomeços e passa a ser uma construção contínua, tijolo por tijolo, dia após dia. Se você ainda sente resistência, observe, não lute. A resistência revela exatamente onde o compromisso está sendo testado. É ali que o trabalho real acontece. Sustentar quando é fácil não constrói caráter. Sustentar quando é difícil constrói identidade. E identidade sustenta anos inteiros sem necessidade de reinvenção constante. A pergunta que resta não é se você é capaz. Isso já está claro. A pergunta é se você continuará escolhendo coerência quando o mundo não estiver observando. Se a resposta for sim, o restante se organiza, o tempo passa, os anos avançam, mas agora eles encontram alguém que sabe exatamente o que fazer com eles. Chega o momento em que tudo se fecha, não como um final dramático, mas como um encaixe natural. Você percebe que não está mais tentando controlar o tempo, está apenas usando bem o que tem. Não há mais aquela sensação constante de estar devendo algo à própria vida. O dia termina e, mesmo cansado, existe dignidade. Existe a sensação clara de que você não se traiu. E isso muda tudo. O maior erro das pessoas é achar que perder tempo é algo visível. Não é. Perder tempo é viver desalinhado com aquilo que você já sabe. É acordar sabendo o que precisa ser feito e ainda assim escolher o caminho mais confortável. É justificar pequenas fugas com argumentos sofisticados. É empurrar decisões importantes para um futuro que nunca chega. Quando você para de fazer isso, o tempo deixa de ser um problema abstrato e passa a ser um instrumento concreto. Você entende, então, que não existe ano mágico, existe postura, existe critério, existe constância. 2026 não será melhor porque o calendário muda. Será melhor se você continuar sustentando o que decidiu quando ninguém estava observando. Será melhor se você proteger o próprio tempo como algo sagrado. Será melhor se você parar de negociar com hábitos que já provaram não levar a lugar algum. Finalmente, tudo se resume a uma escolha simples, repetida todos os dias. Continuar sendo a pessoa que reage ou assumir de vez a pessoa que conduz. Continuar vivendo no automático ou viver com intenção. Continuar esperando motivação ou agir a partir de responsabilidade. Essa escolha não acontece uma vez. Ela acontece toda manhã, toda tarde, toda noite. E é exatamente por isso que ela transforma. O estoicismo moderno não promete conforto constante, promete clareza suficiente para atravessar qualquer cenário sem se perder. Promete uma mente que não se fragmenta diante do excesso. Promete uma vida que não depende de estímulo contínuo para seguir adiante. Quando você alcança isso, o mundo pode continuar caótico. Você não.
Se alguém olhar de fora, talvez não perceba nada extraordinário, mas você perceberá. Perceberá na forma como decide, na forma como usa o silêncio, na forma como não se explica tanto, na forma como o tempo rende mais porque é usado com respeito. Essa é a diferença entre existir e construir uma vida. Não haverá um anúncio oficial da sua mudança. Não haverá uma linha clara separando antes e depois. Haverá apenas uma sequência de dias bem vividos, decisões sustentadas e limites respeitados. E quando você olhar para trás, perceberá que o melhor ano da sua vida não começou quando tudo ficou fácil, mas quando você parou de perder tempo consigo mesmo. Este é o ponto em que não há mais discurso interno a ser feito. Não há mais ajuste fino. Não há mais necessidade de convencimento. O que precisava ficar claro já ficou. O que precisava ser cortado já foi reconhecido. A partir daqui, tudo depende de continuidade. Não da empolgação inicial, mas da fidelidade silenciosa ao que você decidiu sustentar. Finalmente, o estoicismo moderno se revela não como uma filosofia para pensar, mas como uma forma de viver. Ele não pede que você controle o mundo, pede que você governe a si mesmo. Não exige que o tempo seja abundante, exige que ele seja respeitado. Não promete ausência de dor, mas elimina o sofrimento desnecessário que nasce da incoerência constante. O maior divisor entre quem muda e quem permanece preso não é inteligência, nem oportunidade, nem força de vontade. É disposição para parar de se enganar. Enquanto alguém ainda acredita que o problema está sempre fora, o ciclo se repete. Quando a pessoa entende que o campo de batalha real é interno, tudo muda de eixo. A responsabilidade deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta. Você não precisa transformar sua vida de uma vez. Precisa apenas parar de sabotá-la todos os dias. Precisa parar de ceder onde já sabe que não deveria. Precisa parar de tratar exceções como regra. Precisa parar de romantizar hábitos que drenam sua clareza. Essa mudança não exige espetáculo. Exige honestidade e repetição. O tempo não pune quem erra. Ele pune quem repete. Repetir padrões fracos, repetir adiamentos, repetir desculpas sofisticadas. Quando você interrompe a repetição, mesmo que ainda não tenha tudo resolvido, a trajetória muda. E trajetória é mais importante do que velocidade. Um passo firme na direção certa vale mais do que corridas longas em círculos. 2026 não precisa ser perfeito, precisa ser coerente. Coerente com o critério que você escolheu, coerente com os limites que decidiu respeitar. Coerente com a versão de você que não negocia com o que enfraquece. Quando essa coerência existe, o progresso deixa de depender de condições ideais. Ele acontece mesmo em dias difíceis. O mundo continuará oferecendo distrações, continuará testando seus limites, continuará tentando puxá-lo de volta para a média confortável. Isso não muda. O que muda é sua resposta. Você já sabe que não precisa reagir a tudo, já sabe que não precisa entrar em todos os jogos, já sabe que silêncio, muitas vezes, é força. A vida que vale a pena ser vivida não é aquela cheia de estímulos, mas aquela organizada por princípios. Princípios simples, repetidos diariamente, sustentados mesmo quando ninguém observa. É assim que se constrói algo sólido. Não em grandes decisões isoladas, mas em escolhas pequenas, mantidas com consistência. Se você olhar para frente esperando que o próximo ano faça algo por você, nada muda. Se você olhar para frente decidido a fazer algo com o tempo que tem, tudo muda. Essa decisão não precisa ser anunciada, ela precisa ser vivida todos os dias, sem exceção confortável. O melhor ano da sua vida não começa quando as circunstâncias melhoram. Ele começa quando você para de perder tempo com versões de si mesmo que já provaram não funcionar.
Quando você assume o comando interno, o resto se organiza. O tempo deixa de escorrer. Ele passa a construir. A partir daqui, não há mais conteúdo a consumir. Há apenas vida a ser vivida com clareza. O caminho está definido. Cabe a você sustentá-lo. E se fizer isso, não será o calendário que dirá que 2026 foi diferente. Será a forma como você se tornou irreconhecível para a antiga versão de si mesmo. O que sustenta tudo daqui em diante não é esforço extra. É vigilância silenciosa, não vigilância paranoica, mas atenção constante ao que você permite entrar na sua mente e na sua rotina. A maioria volta ao padrão antigo, não por escolha consciente, mas por relaxar critérios aos poucos. Um pequeno desvio aqui, uma exceção ali. Quando percebe, está novamente vivendo no modo automático. A diferença agora é que você sabe exatamente como isso acontece. O tempo começa a ser perdido no momento em que você se permite funcionar sem presença, quando executa tarefas sem intenção, quando consome informação sem propósito, quando reage emocionalmente sem filtrar. Nada disso parece grave isoladamente. O problema é a soma. A soma cria direção, e direção repetida cria destino. O estoicismo moderno existe para impedir que essa soma aconteça no escuro. Você aprende, com o tempo, que não precisa vigiar tudo. Precisa vigiar os pontos críticos. Aqueles momentos em que a mente tenta negociar descanso, que é fuga. Aqueles horários em que a atenção costuma se dispersar. Aqueles contextos em que a velha versão se sente confortável para reaparecer. Antecipar esses pontos é mais eficaz do que tentar corrigi-los depois. A disciplina mais avançada não é a que força a ação, é a que impede desvio. Forçar exige energia constante. Impedir desvio exige clareza. Quando a clareza está presente, muitas decisões nem chegam a acontecer. O caminho já está definido. Isso reduz atrito mental, reduz desgaste, reduz aquela sensação constante de estar lutando contra si mesmo. Os estoicos não buscavam eliminar emoções, buscavam não ser governados por elas. Emoções continuarão surgindo. Cansaço, vontade de desistir, irritação, tédio. A diferença agora é que você não toma decisões importantes enquanto está sob o domínio delas. Você observa, espera, mantém o critério e segue. Essa postura muda completamente a relação com o tempo, porque evita escolhas feitas no pior estado mental possível. Você também começa a perceber que nem todo progresso é visível. Às vezes, o avanço está em não fazer algo que antes faria, em não responder, em não reagir, em não se explicar. Esses movimentos invisíveis constroem uma base sólida que mais tarde sustenta resultados externos. Quem só valoriza o que aparece, ignora o que realmente mantém tudo de pé. A mente organizada começa a reconhecer padrões rapidamente. Ela identifica distrações disfarçadas, reconhece narrativas internas antigas, percebe quando o corpo pede descanso real e quando pede apenas alívio rápido. Essa leitura fina evita desperdício de energia, e energia bem usada é tempo bem usado. Não porque você faz mais, mas porque faz o que importa. É nesse estágio que a maioria das pessoas ao redor começa a parecer apressada, ansiosa, dispersa. Não por julgamento, mas por contraste. Você percebe como é comum viver reagindo a estímulos sem critério e percebe também como isso cansa. Essa percepção reforça ainda mais a decisão de manter o próprio eixo, mesmo quando seria fácil se diluir novamente no fluxo comum. O compromisso com o domínio interior não é pesado. Ele só parece pesado para quem nunca experimentou a leveza de uma mente coerente. Quando você para de desperdiçar tempo em conflitos internos desnecessários, sobra espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço para agir com precisão.
Esse espaço é o verdadeiro luxo moderno. A vida não fica previsível, ela fica administrável. Problemas surgem, mas não desorganizam tudo. Desafios aparecem, mas não paralisam. O tempo continua passando, mas agora encontra alguém que sabe exatamente o que fazer com ele. Essa é a diferença entre ser levado e conduzir. Se em algum momento você sentir que está perdendo clareza, não busque algo novo. Retorne ao critério, revise os limites, reforce os cortes. A solução quase nunca é adicionar, é remover. Remover ruído, remover excesso, remover permissões antigas que tentam voltar disfarçadas de necessidade. A construção de um ano forte não depende de intensidade constante. Depende de vigilância calma, de repetição consciente, de respeito diário pelo próprio tempo. Quem sustenta isso não precisa de grandes viradas. A virada já aconteceu por dentro. O resto é consequência. Chega um estágio em que o maior risco não é mais desistir, é relaxar. Relaxar critérios, relaxar limites, relaxar atenção. É aqui que muitos caem depois de avanços reais, não por falta de disciplina, mas por excesso de confiança. A mente começa a dizer que agora já está tudo sob controle, que um pequeno desvio não fará diferença, que uma concessão isolada não compromete o todo. É assim que o tempo volta a escorrer sem alarde. O domínio interior não se perde de uma vez, ele se dilui. Um hábito antigo retorna disfarçado de merecimento. Uma distração reaparece como recompensa. Um compromisso frouxo entra como exceção. Nada parece grave, nada parece urgente. Mas o padrão começa a se mover na direção errada. Os estoicos alertavam para isso. Não é o ataque frontal que derruba, é o descuido prolongado. Quando você entende isso, passa a tratar a própria rotina como algo vivo, algo que precisa de manutenção constante. Não manutenção obsessiva, mas manutenção honesta. Revisar o que entrou sem perceber, reavaliar o que voltou a ocupar espaço, questionar o que começou a drenar energia novamente. Esse processo não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. A disciplina mais sólida não é rígida, é adaptável sem perder o eixo. Você não se torna prisioneiro de regras, mas também não se permite viver sem elas. Há uma diferença entre flexibilidade e frouxidão. Flexibilidade ajusta sem perder a direção. Frouxidão abandona o critério em troca de alívio imediato. Reconhecer essa diferença é fundamental para sustentar um ano forte. Você passa a perceber que o tempo responde rápido quando o eixo interno oscila. A concentração diminui, a paciência encurta, a sensação de pressa retorna. Esses sinais não são punição, são aviso. Aviso de que algo está sendo tolerado além do limite saudável. Ignorar esses sinais é voltar ao ciclo antigo. Ouvi-los é corrigir antes que o padrão se reinstale. Os estoicos praticavam revisões constantes, não como culpa, mas como ajuste. O que fiz hoje fortaleceu ou enfraqueceu meu caráter. Onde cedi sem necessidade, onde mantive firmeza. Essa prática não serve para julgar o passado, mas para orientar o próximo passo. Quem revisa com honestidade não precisa de grandes correções depois. A vida moderna empurra constantemente para o excesso. Excesso de estímulo, excesso de informação, excesso de opinião. Sem vigilância, esse excesso se infiltra. A mente começa a operar em modo reativo novamente. A clareza se fragmenta. O tempo perde densidade. Sustentar um ano diferente exige resistência a esse empurrão constante. Não resistência agressiva, mas seletiva. Você aprende a dizer não sem explicar demais. Aprende a encerrar conversas que não levam a lugar algum. Aprende a se retirar de ambientes que diluem sua atenção. Não por arrogância, mas por autopreservação. O tempo é finito.
A energia é finita. Quem entende isso não desperdiça recursos tentando agradar tudo e todos. Nesse ponto, o silêncio volta a ter papel central. Silêncio para pensar, silêncio para perceber desvios sutis, silêncio para reforçar decisões internas. Uma mente barulhenta não consegue se observar. Uma mente silenciosa detecta rapidamente quando algo sai do eixo. É por isso que o silêncio é uma ferramenta de poder, não de fuga. O progresso verdadeiro raramente é linear. Ele avança, estabiliza, exige ajuste, avança novamente. Quem espera crescimento constante se frustra. Quem entende o ciclo sustenta. O erro é confundir ajuste com retrocesso. Ajustar é sinal de que você está atento. Retroceder é abandonar o critério. A diferença está na intenção e na ação seguinte. Se você deseja que 2026 se mantenha sólido do começo ao fim, precisa aceitar que o trabalho não termina. Não no sentido pesado, mas no sentido consciente. Viver bem exige presença contínua, exige escolhas repetidas, exige atenção ao que parece pequeno demais para importar. É justamente aí que tudo se decide. Quando o ano avança e o entusiasmo inicial desaparece, o que permanece é o critério. Ele é o verdadeiro motor, não a motivação, não o ambiente, não o reconhecimento. O critério bem definido atravessa fases boas e ruins sem se dissolver. Ele sustenta a direção quando tudo ao redor tenta puxar para a dispersão. Se em algum momento você sentir que está começando a ceder, não se culpe. Observe. Reforce limites. Corte o excesso novamente. O caminho não exige perfeição, exige correção rápida. Quanto mais rápido você corrige, menos tempo é perdido e menos energia é desperdiçada tentando consertar o que poderia ter sido evitado. O tempo respeita quem se respeita continuamente, não em um dia específico, mas ao longo de muitos dias comuns. Essa é a diferença entre um ano que começa forte e termina vazio, e um ano que começa silencioso e termina sólido. Sustentar é mais importante do que iniciar. Existe uma mudança silenciosa que acontece quando você sustenta critérios por tempo suficiente. Você para de se perguntar se está no caminho certo. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque a dúvida constante perde força. A mente entende que há um eixo, e quando há um eixo, o caos externo não desorganiza por completo. Essa é a maturidade estoica aplicada à vida moderna. Nesse estágio, você não vive mais apagando incêndios internos. As decisões deixam de ser reativas. Você não responde ao impulso do momento. Responde ao que já foi decidido em um estado mental lúcido. Isso economiza tempo, energia e desgaste emocional. A vida não fica previsível, ela fica governável, e governável é tudo o que uma mente séria precisa. Você passa a reconhecer rapidamente quando algo tenta sequestrar sua atenção. Não por paranoia, mas por familiaridade. Já viu esse padrão antes, já sabe como começa, já conhece o custo, e por isso corta cedo. O corte precoce é uma das maiores habilidades que alguém pode desenvolver. Ele evita semanas de dispersão, meses de atraso, anos de repetição. O estoicismo moderno não ensina a eliminar desejo, ensina a escolher desejo. Quando tudo é desejável, nada é construído. Quando poucos objetivos são escolhidos com clareza, o resto se organiza ao redor deles. A mente para de oscilar entre possibilidades e começa a sustentar direção. Direção sustentada cria progresso real, mesmo em passos pequenos. Você também percebe que nem toda sensação de urgência merece resposta. Muitas urgências são fabricadas, são ruídos travestidos de importância. Quando você responde a tudo, perde a capacidade de responder ao que realmente importa. O silêncio estratégico passa a ser uma ferramenta. Você espera, observa, decide no momento certo. Isso não é lentidão, é precisão.
Com o tempo, a confiança deixa de depender de resultados imediatos. Ela passa a depender de consistência. Você confia em si mesmo porque vê que mantém decisões, que respeita limites, que corrige desvios rapidamente. Essa confiança não oscila com elogios ou críticas, ela é interna e, uma vez estabelecida, muda a forma como você atravessa desafios. A maioria das pessoas vive tentando controlar o resultado final. Os estoicos ensinavam a controlar o processo. Quando o processo está sob comando, o resultado tende a melhorar naturalmente. Não sempre da forma imaginada, mas de forma suficiente. O controle do processo inclui o controle do tempo, não em quantidade, mas em qualidade de uso. Você passa a tratar seu dia como uma sequência de escolhas conscientes, não como uma lista de tarefas a serem suportadas. Isso muda o peso do cotidiano. O cansaço existe, mas é um cansaço honesto. Não aquele cansaço vazio de quem passou o dia ocupado, sem direção. É o cansaço de quem aplicou energia no que escolheu sustentar. O mundo continua tentando puxar sua atenção para todos os lados. Isso não muda. O que muda é sua capacidade de dizer não sem conflito interno. Não com raiva, não com culpa, apenas com clareza. Cada não bem colocado devolve tempo. Cada sim consciente constrói algo que permanece. É assim que os dias deixam de escorrer. Você começa a entender que o verdadeiro luxo não é fazer tudo. É poder escolher. Escolher onde colocar foco. Escolher onde investir energia. Escolher onde não estar. Essa liberdade não vem de mais opções, mas de critérios mais firmes. Quem vive sem critério, vive reagindo. Quem vive com critério, conduz. 2026, nesse ponto, não carrega mais expectativa excessiva. Ele é apenas a continuação de um processo bem definido. E isso é poderoso. Porque processos bem definidos sobrevivem a dias ruins. Sobrevivem a fases difíceis. Sobrevivem à ausência de motivação. Eles se mantêm porque fazem sentido. Se você sentir que a clareza começa a diminuir, não procure algo novo. Retorne ao básico, revise critérios, reforce limites, elimine ruído. O avanço verdadeiro quase sempre vem da simplificação, não da complexidade. Quanto menos coisas competem pela sua atenção, mais forte você se torna no que escolheu construir. A vida deixa de ser uma sequência de tentativas e passa a ser uma construção contínua, não perfeita, não linear, mas coerente. E coerência sustentada ao longo do tempo é o que transforma um ano comum em um ano decisivo. Não por um evento isolado, mas por uma soma de escolhas bem feitas quando ninguém estava observando. Existe um ponto em que a disciplina deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você protege. Proteger o próprio ritmo, proteger a própria atenção, proteger a própria clareza. Nesse estágio, o maior inimigo não é a dificuldade externa, mas a familiaridade. Aquilo que se torna comum deixa de ser questionado. E é justamente aí que o tempo começa a ser perdido novamente, de forma discreta. A mente humana se adapta rápido. Aquilo que antes exigia esforço passa a exigir menos. Isso é bom e perigoso ao mesmo tempo. Bom porque indica progresso. Perigoso porque cria a ilusão de que a vigilância não é mais necessária. Os estoicos sabiam que toda virtude precisa de manutenção. Não porque ela seja frágil, mas porque o ambiente constantemente tenta dissolvê-la. Você começa a perceber que o maior teste não é manter o foco em momentos difíceis, é mantê-lo quando tudo está aparentemente sob controle, quando os dias fluem, quando não há crise evidente. É nesses períodos que muitos relaxam demais. O critério se torna flexível, as exceções aumentam. O tempo volta a ser tratado como algo elástico e, pouco a pouco, a estrutura interna se enfraquece. Manter um ano forte exige respeito contínuo pelo básico, não pelo extraordinário. Acordar com intenção, trabalhar com presença,
descansar sem culpa, encerrar o dia com consciência. Esses gestos simples, quando sustentados, criam uma base sólida que resiste ao caos externo. Quando negligenciados, abrem brechas que o ruído ocupa rapidamente. O estoicismo moderno ensina que não é preciso endurecer a vida para torná-la eficaz. É preciso torná-la deliberada. Deliberação elimina desperdício, elimina impulsos desnecessários, elimina reações automáticas que consomem energia sem produzir avanço. Uma vida deliberada não é rígida, ela é clara. E clareza é o que permite atravessar longos períodos sem se perder. Você aprende a identificar quando está agindo por hábito e quando está agindo por escolha. Essa distinção muda tudo. O hábito inconsciente pode servir tanto à disciplina quanto à dispersão. A escolha consciente sempre serve à direção. Quanto mais escolhas conscientes você faz ao longo do dia, menos o tempo escorre sem deixar rastro. Existe também uma maturidade em aceitar que nem todo dia será produtivo no sentido comum. Alguns dias serão de manutenção interna, de silêncio, de ajuste. Esses dias não são perda de tempo, são investimento. Ignorá-los leva ao desgaste acumulado. Respeitá-los preserva a capacidade de seguir com consistência ao longo dos meses. O mundo atual glorifica velocidade e intensidade. Os estoicos valorizavam constância e firmeza. A diferença entre quem avança e quem se perde raramente está na quantidade de esforço, mas na regularidade. Um pouco todos os dias constrói mais do que explosões seguidas de abandono. O tempo responde melhor à constância do que à pressa. Você começa a perceber que o verdadeiro inimigo da disciplina não é o prazer, mas o excesso. Prazer pontual não destrói uma vida, excesso constante destrói. O critério estoico não elimina o humano, ele organiza. Ele define limites claros para que o prazer não se transforme em fuga e o descanso não se transforme em anestesia. Nesse ponto, a pergunta diária muda. Ela deixa de ser o que preciso fazer hoje e passa a ser o que não posso permitir hoje. Essa inversão protege energia, protege foco, protege identidade. Muitas vezes, a maior vitória do dia é não ter cedido onde antes você sempre cedia. Essas vitórias não aparecem em listas, mas acumulam força silenciosa. A relação com o tempo se transforma quando você entende que ele não pode ser economizado, apenas investido. Investimento pressupõe critério, pressupõe visão de longo prazo, pressupõe aceitar que nem todo retorno é imediato. Quem entende isso para de cobrar resultados diários e começa a construir algo que se sustenta ao longo do ano inteiro. Se em algum momento você sentir que está começando a operar no automático novamente, isso não é falha, é sinal. Um sinal para reduzir o ritmo, revisar limites, eliminar ruído. O estoicismo não exige perfeição contínua, exige correção consciente. Quanto mais rápido você corrige, menos tempo se perde. A vida bem vivida não é aquela cheia de acontecimentos marcantes, é aquela coerente do começo ao fim, coerente nas escolhas pequenas, coerente nos dias comuns, coerente quando ninguém observa. É essa coerência que transforma um conjunto de dias em um ano sólido, não por sorte, mas por direção sustentada. Existe uma diferença clara entre viver ocupado e viver comprometido. Ocupação preenche o dia. Compromisso constrói algo ao longo do tempo. A maioria confunde os dois e, por isso, sente que os anos passam rápido demais sem deixar estrutura. Quando você vive comprometido, cada escolha carrega peso, cada hora tem função, não porque tudo é rígido, mas porque tudo tem sentido. O comprometimento verdadeiro não depende de vigilância constante, ele depende de identidade.
Quando você decide quem é, muitas escolhas deixam de ser opções. Elas simplesmente não se encaixam mais. Esse é o estágio em que a vida fica mais simples. Não porque ficou fácil, mas porque o excesso foi eliminado. Menos distrações, menos negociações internas, menos desperdício emocional. Os estoicos entendiam que caráter não se prova em grandes discursos, mas na repetição do óbvio bem feito. Acordar e agir conforme o que foi decidido. Sustentar o critério quando o conforto tenta negociar. Permanecer firme quando a mente sugere atalhos. Nada disso é heróico, é funcional. E é justamente por ser funcional que funciona ao longo do tempo. Você começa a perceber que muitas pessoas vivem presas à necessidade de estímulo constante. Quando o estímulo acaba, elas param. Quando o estímulo muda, elas mudam junto. O comprometimento estoico é o oposto. Ele não precisa de novidade para continuar. Ele se apoia em clareza. E clareza não se desgasta com o tempo. Pelo contrário, se fortalece. Nesse estágio, o tempo deixa de ser algo que precisa ser administrado com ansiedade. Ele passa a ser organizado por prioridades claras. Você não tenta fazer tudo, você faz o que decidiu fazer. O resto perde importância naturalmente. Isso não gera sensação de perda, gera alívio. Alívio por não estar mais dividido entre 1000 direções que nunca levaram a lugar algum. Você também aprende que nem toda resistência precisa ser enfrentada de frente. Algumas precisam ser ignoradas. Pensamentos antigos tentando convencer você a voltar ao padrão confortável. Impulsos que prometem alívio imediato. Esses movimentos internos não desaparecem completamente, mas quando não recebem atenção, perdem força. A mente aprende rápido quando algo não é mais negociável. O comprometimento muda a forma como você encara dificuldades. Elas deixam de ser sinais de que algo está errado e passam a ser parte do processo. O desconforto não é mais interpretado como erro, mas como indicativo de crescimento. Isso muda completamente a relação com o esforço. Esforço deixa de ser sofrimento e passa a ser investimento. A vida organizada por compromisso não é monótona. Ela é profunda. Cada ação tem consequência clara. Cada decisão reforça a identidade. Cada dia bem vivido acumula força interna. Não aquela força explosiva que aparece e desaparece, mas a força estável que sustenta longos períodos sem colapsar. 2026, nesse contexto, deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um terreno conhecido. Não há ansiedade excessiva. Há continuidade. O próximo ano não precisa provar nada. Ele apenas dará sequência ao que já está sendo construído. Essa postura elimina a necessidade de recomeços dramáticos. Você não começa de novo, você continua. O maior sinal de que você parou de perder tempo é a ausência de pressa inútil. Você age com ritmo, nem lento demais, nem acelerado demais, apenas adequado. Esse ritmo permite correções sem desespero e avanços sem euforia. Ele sustenta a consistência, que é o verdadeiro multiplicador de resultados ao longo do tempo. Você passa a respeitar mais seus próprios limites, não para fazer menos, mas para fazer melhor. Excesso de esforço sem direção leva ao esgotamento. Esforço alinhado com critério leva à construção. Saber a diferença é maturidade. Poucos aprendem isso cedo. Quem aprende ganha anos de clareza. A construção de uma vida sólida não exige genialidade. Exige comprometimento diário com o básico bem feito. Exige parar de abandonar decisões importantes por conforto momentâneo. Exige aceitar que algumas escolhas não dão retorno imediato, mas criam estrutura para o futuro. O tempo responde a esse tipo de postura. Se você mantém esse compromisso, não há necessidade de grandes ajustes.
Pequenas correções bastam, o eixo permanece, a direção se mantém. E quando você olha para trás, percebe que não foi um grande evento que mudou tudo, mas a soma silenciosa de dias vividos com intenção. Esse é o ponto em que o tempo deixa de ser um inimigo a ser combatido e passa a ser um aliado a ser respeitado. Ele não corre contra você, ele caminha com você. Desde que você saiba exatamente para onde está indo e esteja disposto a continuar, mesmo quando ninguém estiver observando. Chega um momento em que o tempo deixa de ser algo que você tenta vencer e passa a ser algo que você honra. Honrar o tempo não é fazer mais coisas, é fazer as coisas certas sem se dispersar. É entender que cada concessão cria um precedente e que cada escolha coerente cria uma base. A partir daqui, não existe mais ilusão confortável. Existe clareza suficiente para não se enganar. Finalmente, tudo converge para um princípio simples e exigente. Você não controla os dias que virão, mas controla o padrão com o qual os atravessa. O erro mais comum é esperar que o próximo ano traga disciplina, foco ou direção. Anos não trazem nada. Eles apenas revelam o que você sustentou diariamente. Se você sustentou ruído, o ruído cresce. Se sustentou critério, o critério se fortalece. O estoicismo moderno não é uma promessa de tranquilidade constante. É um compromisso com coerência contínua. Coerência entre o que você sabe, o que decide e o que executa quando ninguém observa. Essa coerência elimina o desgaste silencioso de viver em contradição. Quando ela se estabelece, o cansaço muda de natureza. Não é mais o cansaço de quem se perde, mas o cansaço honesto de quem constrói. Você passa a entender que muitas urgências eram distrações e que muitas distrações eram escolhas mal defendidas. Defender o próprio tempo não exige confronto, exige critério. Exige aceitar que dizer não é parte da construção. Exige abandonar a fantasia de que tudo pode ser mantido sem custo. Cada sim tem um preço, cada não tem uma proteção embutida. A vida começa a responder de forma diferente quando você para de negociar com aquilo que já sabe que enfraquece. Não porque o mundo muda, mas porque sua postura muda. E postura consistente altera relações, decisões e resultados ao longo do tempo. Não de forma espetacular, mas de forma cumulativa. O que é cumulativo vence. O maior ganho não é produtividade, é integridade interna. Quando você não se trai diariamente, a mente se aquieta, a ansiedade diminui, a comparação perde força, o foco se aprofunda. Isso não acontece porque você virou outra pessoa, mas porque parou de sustentar versões antigas que não serviam mais. Essa é a verdadeira virada. 2026 não precisa ser anunciado como o melhor ano da sua vida. Ele será percebido na forma como você atravessa os dias comuns, na maneira como reage ao desconforto, na maneira como mantém decisões quando o entusiasmo acaba, na maneira como usa o silêncio para pensar em vez de fugir. É aí que o tempo deixa de escorrer e passa a edificar. Não espere reconhecimento externo. O trabalho mais importante acontece onde ninguém vê. É no momento em que você fecha uma aba desnecessária. É no momento em que recusa um desvio confortável. É no momento em que sustenta um limite mesmo sem aplauso. Essas escolhas não aparecem em relatórios, mas definem tudo. Se houver recaídas, trate-as como sinais, não como condenações. Corrija cedo, reforce critérios, remova excesso. O caminho não exige perfeição, exige correção constante. Quanto mais rápido você corrige, menos tempo é perdido. O domínio interior não se constrói em dias perfeitos, mas em dias honestos. A pergunta que permanece não é o que você vai tentar fazer a partir de agora. É se você vai respeitar o que já ficou claro quando a rotina apertar, quando o cansaço aparecer, quando a velha versão tentar negociar.
Se a resposta for sim, o resto se organiza. O tempo não precisa ser combatido, ele precisa ser usado com dignidade. O melhor ano da sua vida não começa com promessas, começa quando você para de desperdiçar energia com o que não constrói. Começa quando você assume o comando interno e sustenta esse comando em silêncio. Quando isso acontece, não é o calendário que muda, é você. E quando você muda, o tempo passa a trabalhar a seu favor. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Não porque concordou com tudo, mas porque algo foi confrontado. O tempo deixou de ser uma ideia abstrata e passou a ser responsabilidade direta. Você percebeu que não precisa de mais informação, mais métodos ou mais promessas. Precisa apenas sustentar decisões claras quando ninguém está observando. É isso que separa um ano comum de um ano que muda tudo. Nada do que foi dito exige perfeição. Exige presença, exige critério, exige coragem para parar de negociar com o que já provou não funcionar. A vida não muda quando você entende. Ela muda quando você age de acordo com o que já entendeu, mesmo nos dias em que o conforto chama mais alto. É aí que o domínio interior se consolida. Se este conteúdo fez você refletir sobre como tem usado o seu tempo, escreva nos comentários o que você percebeu que precisa parar de tolerar. Não para se expor, mas para assumir responsabilidade diante de si mesmo. Nomear algo é o primeiro passo para deixar de fingir que não vê. Se este vídeo fez sentido para você, curta. Não como apoio ao canal apenas, mas como um compromisso silencioso com a clareza que você acabou de acessar. Curtir é um sinal simples, mas consciente, de que esse tipo de conteúdo merece continuar existindo. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Não para consumir mais vídeos, mas para manter contato constante com ideias que reforçam disciplina, critério e domínio interior. O mundo já oferece distração suficiente. Aqui, o compromisso é com clareza, coerência e construção silenciosa ao longo do tempo. O melhor ano da sua vida não começa quando tudo melhora. Começa quando você para de desperdiçar tempo com versões antigas de si mesmo. Se você sustentar isso a partir de agora, o calendário apenas confirmará o que já foi decidido por dentro. Até o próximo vídeo. Sustente o critério.